Novo Testamento, lição de número 35. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um estudo panorâmico de todos os livros da Bíblia. Estamos estudando o 5º livro do Novo Testamento, um livro histórico que é o livro de Atos. No programa de hoje falaremos mais uma vez sobre os padrões do Pentecostes. Aliás, acho que esse seria um bom título para o livro de Atos, porque o Pentecostes foi um acontecimento mais marcante relatado no capítulo 2 desse livro. O propósito do Pentecostes foi a implementação da grande comissão. Esse também é o propósito da igreja e é sobre isso que trata o livro de Atos. Quando o Espírito Santo deu poderes à igreja para a implementação da grande comissão, formaram-se alguns padrões. Hoje falaremos mais uma vez sobre eles. Um dos padrões estabelecidos no Pentecostes foi o preconceito gerado na primeira geração da igreja. Há vários tipos de preconceitos. Existe o preconceito religioso, o nacionalista, o racial, o social e tantos outros. Encontramos alguns exemplos de preconceitos no livro de Atos. Os personagens do livro de Atos foram pessoas com tantos preconceitos que é até difícil para nós de imaginarmos. Havia, por exemplo, o preconceito entre o judeu e o samaritano. Os samaritanos eram judeus que tinham se casado com estrangeiros, o que era proibido pela lei de Moisés. Muita gente ainda tem esse tipo de preconceito contra a miscigenação. Havia preconceito entre os judeus e os samaritanos que ocuparam as terras de Judá. Lendo o livro de Atos, percebemos que à medida que a igreja cresceu, houve muitos pentecostes e Samaria também teve o seu. Os primeiros cristãos eram judeus e tiveram que superar o seu preconceito natural contra os samaritanos quando foram pregar o evangelho para eles. No capítulo 10 podemos observar como Deus trabalhou essa questão do preconceito em Pedro, enquanto Pedro estava tirando uma soneca num terraço. Ele teve uma visão. Ele viu um lenço amarrado pelos 4 cantos e no meio dele todo tipo de animais impuros. Uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Mas acontece que aqueles animais eram impuros e proibidos para os judeus, e por isso Pedro respondeu: "De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo." Pedro nunca tinha comido aquele tipo de animal. Foi assim que ele tinha sido ensinado. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira, a voz repetiu: "Não chame impuro, que Deus purificou." Depois disso, alguém bateu à porta. Eram gentios que haviam ficado sabendo que Pedro estava na casa de Simão, o curtidor de couro. Aqueles gentios tinham sido enviados por um oficial romano, um centurião chamado Cornélio, homem muito temente a Deus. Os gentios contaram que, enquanto Cornélio orava, teve uma visão em que foi recomendado que buscasse na casa de Simão, o curtidor, o homem chamado Pedro, porque aquele tal Pedro diria a eles o que deveriam fazer para serem salvos. Pense um pouco em todo o preconceito envolvido nesse incidente. Cornélio, além de ser gentio, era um oficial romano, o que significava um inimigo de Pedro. Você não imagina como era grande o preconceito dos judeus em relação aos gentios. Eles se referiam aos não-judeus como cachorros, porque achavam que os não-judeus tinham a mesma consciência espiritual de um cachorro. Os judeus eram proibidos de entrar na casa de um não-judeu. E agora, aquelas pessoas estavam pedindo que Pedro fosse à casa de um não-judeu e ainda centurião romano, e dizer o que ele precisava fazer para ser salvo e conhecer o Deus vivo. Dá para entender por que Deus achou que Pedro precisava daquela visão. Ele tinha que ser convencido a entrar na casa daquele oficial romano e dizer o que ele deveria fazer para ser salvo.
Como eu gosto dessa história, ela está relatada no capítulo 10 de Atos. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, o centurião romano correu e se ajoelhou aos seus pés. Imagine aquele homem ajoelhado diante de Pedro. Pelos escritos originais, temos a ideia de que Pedro deu um empurrão no homem e falou: "Nunca mais faça isso. Eu sou homem igual a você." Pedro não aceitaria honras de Cornélio. Sabe, acho que nós entendemos muitas coisas do jeito errado. Talvez você já tenha ouvido sobre a estátua de Pedro em Roma. Essa estátua já teve seus pés beijados por tantas pessoas que o metal até gastou. Como você acha que Pedro se sentiria com isso, hein? Acho que ele não iria gostar nem um pouco, como ele não aceitou aquela reverência da parte de Cornélio. Ele deu um empurrão em Cornélio e disse: "Sou homem como você." Além da visão, o Espírito Santo também falou para Pedro ir com os servos de Cornélio e não fazer perguntas. Quando eles chegaram à casa do oficial, Cornélio tinha reunido todos os seus amigos e parentes, e aí contou sua história para Pedro. "Há 4 dias eu estava na minha casa orando a esta hora, 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: 'Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos." Pedro prega para a família e para os amigos de Cornélio, e aí entendemos o significado de sua visão. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ele entendeu que não poderia dizer que ninguém era impuro. Esse era o significado da visão que ele teve. Aqueles animais no lençol representavam pessoas, gentios impuros. Provavelmente, enquanto caminhava para a casa de Cornélio, Pedro já havia entendido o significado da visão, porque assim que chegou, foi logo dizendo: "Deus não trata as pessoas com parcialidade." Essa é a mensagem referente ao preconceito e um dos padrões do Pentecostes. Além do combate ao preconceito, o Pentecostes se manifestou de uma outra forma. Pedro começou a pregar e não chegou a fazer um convite porque foi interrompido por mais um Pentecostes. Lemos que, enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vocês já repararam que a Bíblia sempre fala, desceu sobre. Isto é o Pentecostes. O Espírito Santo descendo sobre as pessoas, da mesma forma que aconteceu no capítulo 2 de Atos. Aconteceu mais um Pentecostes, confirmando para todo mundo que Deus, na verdade, é. Deus cruzou a barreira com o seu evangelho do mundo sectário dos judeus para o mundo não judeu, para o mundo gentil. No capítulo 8 de Atos, lemos mais uma história muito bonita que tem a ver com fazer discípulos. Lembre-se, vou repetir isso várias vezes, o livro de Atos tem a ver com a implementação da grande comissão. Vão e façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Os discípulos não foram tão diligentes no vão, e Deus permitiu que uma perseguição os tirasse de Jerusalém. Essa intervenção divina foi mais um dos padrões do Pentecostes. O objetivo dos primeiros cristãos que saíam era fazer discípulos. E você já se perguntou como é que se faz discípulo? O que envolve o fazer discípulos? Quando você viaja e se senta perto de alguém, você fica com aquela lembrança, aquele peso da responsabilidade de obedecer à grande comissão, de fazer discípulos? Você não fica se perguntando se aquela pessoa sentada ao seu lado vai se tornar um discípulo? Você leva a implementação da grande comissão a sério? Você já orou pedindo a Deus que use você para fazer um discípulo? Você está lembrado que a grande comissão envolve um imperativo, uma ordem? O façam discípulos, e 4 gerúndios, indo, pregando, batizando e ensinando. Você sempre estará indo, pregando, batizando e ensinando, mas o seu objetivo é sempre fazer discípulos. Você sabe como fazer discípulos? O capítulo 8 de Atos conta a história de Filipe, eleito para ser um dos primeiros diáconos que cuidaram da administração da igreja. Aparentemente, Filipe atravessou do lado prático para o lado pastoral da igreja, quando recebeu o dom do evangelismo necessário para se fazer discípulos.
Felipe foi para Samaria, onde teve um ministério muito frutífero, pregando e vendo um samaritano depois do outro se tornar discípulo. O Espírito Santo veio sobre Felipe enquanto ele estava nesta cruzada evangelística em Samaria. Ele disse: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele poderia ter dito: mas, Senhor, os evangelistas não saem para o deserto. Eles vão para os centros populosos, onde há milhares de pessoas para ouvir a pregação logo no primeiro dia. O que é que eu vou fazer no meio do deserto? Eu preciso fazer discípulos e no deserto não tem ninguém para se tornar discípulo. Mas Felipe não questionou, ele não disse nada disso, porque sabia que ninguém faz discípulos sem a unção do Espírito Santo e que ele só estava fazendo discípulos em Samaria, por causa do Espírito Santo trabalhando através dele. Por isso, quando o Espírito Santo disse vá para o deserto, ele sabia que o melhor era ir. Quando Felipe chegou ao deserto, viu uma caravana de carruagens e o Espírito Santo lhe disse: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. No grego original, a palavra dessa sugere que fosse uma carruagem específica no meio das outras. Felipe obedeceu à voz do Espírito prontamente e viu um homem etíope sentado na carruagem. Mais uma vez a questão do preconceito foi tratada. Esse etíope era um político, tesoureiro de Etiópia, provavelmente um líder político lendo o livro de Isaías. Talvez ele tivesse viajado por todo o caminho da Etiópia para Jerusalém em busca de algo que saciasse a sua fome espiritual. Talvez ele não tivesse encontrado nada além do livro de Isaías que estava lendo no caminho de volta. Ele já estava quase no fim do livro, no capítulo 53. Você que estudou o livro de Isaías conosco sabe que esse capítulo apresenta o Evangelho de Cristo. É nesse capítulo que encontramos a passagem: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Felipe ouviu o etíope lendo essa passagem e perguntou: o senhor entende o que está lendo? E o etíope respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aí então Felipe subiu na carruagem e começou a ler as escrituras com ele. O etíope perguntou: de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Lemos que aí Felipe, com o dom do evangelismo, falou de Jesus e do evangelho para aquele homem até que ele tomasse uma decisão. Fazer discípulos envolve levar as pessoas a tomarem uma decisão. Depois que alguém ouve o evangelho, vem a pergunta: você crê ou não no evangelho? Você quer ou não comprometer-se com esse evangelho? A pregação de Filipe levou aquele homem a tomar uma decisão e nos mostrou como fazer discípulos, e também qual é o propósito e o significado do batismo nas águas. As opiniões a respeito do batismo são várias. Uns batizam por imersão, outros por aspersão. Uns se ajoelham 3 vezes dentro da água, outros inclinam-se para trás. Francamente, eu não dou muita importância à forma do batismo. O importante é o significado do batismo. Por isso, sem se importar com a maneira como você foi batizado, o que ele significa para você, hein? Creio que Felipe nos ensinou como devemos concluir a pregação do Evangelho. Será que é fazendo com que todos fechem os olhos sem olhar? E aí aqueles que creem em Cristo levantam a mão? Não é bem isso que está na Bíblia. Nenhum pregador mandava os novos convertidos irem à frente. Billy Graham sempre fez desse jeito e milhares se converteram dessa forma. Mas a Bíblia não nos manda fazer isso. E, de acordo com a Bíblia, como levamos a pregação a um veredito? Creio que a Igreja do Novo Testamento e a Grande Comissão respondem essa pergunta com o batismo. Façam discípulos, batizando-os. Acho que o mundo entende o significado do batismo melhor do que nós. Se você vivesse num país hostil ao Evangelho e depois de participar de estudos bíblicos e de se reunir com outros cristãos, provavelmente seria encarado como um suspeito e colocado sob vigilância. Mas só depois de ser batizado é que a sociedade o puniria, tirando seu emprego, sua liberdade e talvez até a sua vida. Na minha opinião, quando você é batizado, está dizendo: se você vai atirar em todos os cristãos, atire em mim também. O batismo é um testemunho, uma profissão, uma declaração de uma convicção interior. Parece que Felipe mencionou o batismo porque o etíope disse: olha aqui a água.
O que me impede de ser batizado, hein? E Felipe respondeu: Você pode, se crer de todo o coração. Terminamos o último programa. Falamos sobre o que é preciso para fazer discípulos. E o que vemos no capítulo 8 é Felipe fazendo daquele etíope um discípulo. Quais são os pré-requisitos para ser batizado? Quando o etíope perguntou o que me impede de ser batizado, Felipe respondeu: Você pode, se crer de todo o coração. Chamamos isso de batismo de fé. Se você considerar o casamento, o noivado, poderá entender melhor. Quando um homem pede uma mulher em casamento e ela aceita, firma-se um compromisso entre eles. Depois de distribuir os convites e fazerem todos os anúncios, eles se casam. A cerimônia é um anúncio público de uma decisão que eles já tinham tomado juntos, só os dois. A salvação acontece no momento em que você coloca sua fé e confiança em Jesus Cristo, quando você compromete seu coração e sua vida com Jesus Cristo e pede que Ele seja seu Salvador e Senhor. É nesse momento que você deslumbra, vê o reino de Deus e entra nele. Isso é muito importante e acontece só entre você e Deus. Para mim, o batismo é como se fosse a cerimônia de casamento. Quando você convida os amigos e diante de todos diz: se você vai atirar nos cristãos, então atire em mim, porque eu me identifico com Jesus Cristo. Os adeptos do batismo por imersão dizem que esse batismo é uma figura da sua fé na morte de Cristo. E a saída da água ilustra sua fé na ressurreição de Jesus. O batismo é sua identificação com Jesus Cristo, com sua morte e com a ressurreição. O importante é que o batismo é a forma descrita na Bíblia para você professar publicamente sua fé em Jesus Cristo. Para uma pessoa que vem de uma outra religião, fica fácil de entender o batismo. Conheço um pastor que pregou o Evangelho para um judeu e ele começou a frequentar sua igreja e todos os estudos bíblicos que fazia. Depois de um ano, o pastor propôs que ele se batizasse, já que tinha convicção e fé necessária e confessava que Yeshua é o Messias. Quando o pastor falou em batismo, o judeu ficou branco como papel e disse: O senhor sabe o que isso significa para meus parentes, amigos e comunidade? Sabe que isso vai me custar? O pastor engoliu seco, mas disse: Não sou eu quem faz as regras. O batismo é o preço da sua profissão de fé. Você tem que decidir se está pronto ou não para pagar o preço. Depois de orar muito, aquele judeu decidiu se batizar. Ele realmente pagou um preço. Ficou bem claro para esse homem que vinha de outra religião o que o batismo realmente significa. Quando o etíope perguntou a Felipe o que precisava para ser batizado, Felipe disse que se ele cresce de todo o coração, ele poderia passar pelo batismo. E ele foi. Não sabemos os detalhes. Os adeptos do batismo de imersão gostariam que estivesse escrito que o etíope mergulhou nas águas. É bem verdade que a palavra batismo em grego significa realmente imergir. A Bíblia só diz que Felipe batizou o etíope na água. No capítulo 8 de Atos temos mais um padrão do Pentecostes envolvido no processo de fazer discípulos. Deus quer fazer das pessoas perdidas discípulos dele. Mas existe uma corrente de 3 elos entre os perdidos e Deus. O primeiro elo é o Espírito Santo. O segundo é a Palavra de Deus. E o terceiro é o servo de Deus, aquele que faz discípulos. Quero dizer que o agente através de quem Deus trabalha no mundo é o Espírito Santo. A ferramenta que o Espírito Santo mais usa é a Palavra de Deus. Mas o processo de fazer discípulos envolve o Espírito de Deus usando a Palavra de Deus para gerar um Filho de Deus através de um servo de Deus. Isso tudo envolve o processo de fazer discípulos. O primeiro elo dessa corrente, o Espírito Santo, tem de estar presente quando você falar do Evangelho para o seu colega de trabalho ou para aquela pessoa que está ao seu lado no avião. O Espírito Santo também precisa estar trabalhando na pessoa que está ouvindo você. Depois que você tiver certeza que está sendo dirigido pelo Espírito Santo para falar com alguém e que a pessoa realmente está com fome espiritual, a próxima ferramenta a ser utilizada é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a ferramenta necessária para se fazer discípulos. Pedro afirma que a Palavra de Deus é como uma semente incorruptível que gera o novo nascimento. O nascimento natural envolve uma semente. Um ovo fertilizado por essa semente, o desenvolvimento da vida
E, finalmente, o nascimento e o crescimento e desenvolvimento daquela vida. Jesus disse que tornar-se um discípulo é como nascer de novo. O nascimento espiritual é muito importante. E podemos dizer que no nascimento espiritual a semente que fertiliza o ovo é a palavra de Deus, incorruptível. Quando a palavra de Deus penetra no coração cheio de fé, acontece a concepção espiritual. A palavra de Deus, portanto, tem de estar no centro do processo e você tem de estar lá, porque a pessoa que faz discípulos é o terceiro elo dessa corrente entre Deus e o perdido. Você consegue identificar esses 3 elos na história de Felipe e do político etíope? O Espírito Santo orientou Felipe a sair de Samaria e ir para o deserto. Depois o Espírito Santo o guiou a uma carruagem específica. Existem evidências de que o Espírito Santo estava trabalhando na vida daquele etíope? Claro que sim. Por que você acha que ele viajou lá da Etiópia para Jerusalém, hein? Ele teve interesse pelas coisas espirituais. Ele estava lendo Isaías 53 e Felipe começou com as Escrituras. Felipe perguntou, o senhor entende o que está lendo? E o homem respondeu com uma pergunta. Como posso entender se alguém não me explicar? Isso é um grande desafio para nós, porque nos mostra que mesmo com o Espírito Santo, a pessoa perdida ainda precisa que o servo de Deus o ajude a entender a palavra de Deus. Essa história mudou tudo o que eu entendia por fazer discípulos. Eu sempre fui muito tímido e quando iniciei o meu ministério quase não abria minha boca. Mas quando descobri o capítulo 8 de Atos, percebi que eu não consigo, mas ele consegue. Eu não sei nem abrir a boca, mas ele sabe e está comigo. Eu nem mesmo quero, mas ele quer e está comigo. E depois que tudo aconteceu, vi que eu não tinha feito nada, mas ele havia feito, porque estava comigo. Quando percebi a dinâmica que envolve fazer discípulos, descobri que não era uma questão de ser tímido ou não, mas sim uma questão de obediência. Quando percebi tudo isso pela primeira vez, fui visitar uma senhora que tinha assinado o livro de visitantes da nossa igreja. Tinha orado pedindo a orientação de Deus sobre qual dos visitantes deveria visitar. Quando bati na porta, ela atendeu com a Bíblia na mão e disse, Pastor, puxa, eu estava orando, pedindo a Deus que me mandasse alguém para me ajudar a entender o que estou lendo. Vi os 3 elos da corrente logo de cara. Fazer discípulos é um dos padrões do Pentecostes. Na grande comissão, Jesus disse, vão e façam discípulos. O assunto principal do livro de Atos é fazer discípulos. O Pentecostes aconteceu para que a igreja pudesse fazer discípulos. O capítulo 8 de Atos é um manual sobre como fazer discípulos. E você, é um discípulo? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Já foi batizado? Você está indo, pregando, batizando e fazendo discípulos? Este é o nosso mandamento. Nos escreva. Temos literatura que o ajudará nesse processo de fazer discípulo e ser um instrumento de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvidas,